Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando no seu lar através desta palavra. Começamos hoje o capítulo 9 do livro de Lucas. Nosso estudo hoje paira sobre a missão dos 12 apóstolos, paira também sobre a vida de Herodes, o tetrarca, e o seu relacionamento com João Batista, e também vamos falar da primeira multiplicação dos pães. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Muitas pessoas falam isso, mas nem todas vivem. Muitas pessoas vivem como se Jesus fosse uma lenda, um mito, alguém que fosse apenas um vulto na história. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso norte, o nosso objetivo, a razão do nosso viver. Passamos a vida toda procurando amor e felicidade e não encontramos, porque só Ele tem isso. Muitas vezes procuramos preencher aquele vazio do nosso coração numa pessoa ou em outra, mas só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Ele pode nos amar como nós precisamos ser amados. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus e compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos leva para perto do Senhor, que sustenta a nossa caminhada rumo ao céu. Se você não está caminhando em direção ao céu, esse é o momento de você pensar na sua vida, porque o amanhã não nos pertence. Hoje nós estamos aqui, fazemos planos e realizamos obras, pensando que vai ser sempre a mesma coisa, mas a qualquer momento essa nossa vida pode ser interrompida. E aí, se nós estivermos preparados, iremos para o reino de nosso Senhor. Se não estivermos preparados, nos espera a perdição, vamos nos perder na eternidade e para sempre, definitivamente. Então é momento de repensar, por isso que Paulo diz que hoje é o dia aceitável, esse é o dia da salvação. Então vamos pensar na nossa salvação nesse momento que nós começamos esse estudo, falando primeiramente da missão dos 12. Me chama a atenção que Jesus ele estava pregando o evangelho, convocando os discípulos e ensinando eles como a proceder no ministério. E em pleno ministério ele para de repente e envia 12 discípulos. Ele envia os seus 12 discípulos para pregar. Por que ele fez isso? Estava preparando eles para quando ele voltasse para a glória, a obra continuasse. Grande mestre, grande formador de obreiros era o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim a palavra de Deus: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. O que nós vemos aqui? Ele faz uma convocação. Note o termo que é usado pelo evangelista Lucas. Ele convocou. Ele não convidou, ele não pediu, ele não aconselhou, ele convocou os 12. Olha, é hora de vocês se reunirem a mim, porque eu tenho uma missão para vocês. Nesse momento, estou dando poder para vocês sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. Então, vocês vão agora pregar o evangelho, como vocês viram fazer. Vocês vão curar os enfermos, vão expulsar demônios, vão fazer a obra que vocês me viram fazer. E não tem que levar nada, não se preocupa com o que vocês vão ter. Amanhã ou depois você vai ter comida, se vai ter dinheiro para comprar alguma coisa, se você vai ter roupa para vestir, não se preocupa com nada. Quando ele fala em bordões, bordão seria aquele cajado em que a pessoa se escora. Geralmente era usado quando a pessoa estava muito cansada e precisava continuar a caminhada. Mas ele disse: vocês não vão se cansar, o meu fardo é leve.
Vocês podem ir tranquilo que vocês não vão se cansar, vão realizar a missão sem preocupação. Nem o alforge. A alforge servia para levar dinheiro. A alforge não era só para você levar o seu dinheiro, era para guardar algum dinheiro que alguém lhe desse. E também, olha, eu estou te dando uma oferta, porque eu não sei se você vai ter comida amanhã, então você tem um dinheirinho aqui para comprar. Não precisa disso, não se preocupe com amanhã, vocês terão quem cuida de vocês. Nem pão. Não precisa levar a comida também. Por quê? Onde vocês for, as pessoas servirão vocês, porque o Senhor vai preparar isso aí. O Senhor proverá. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a comida. Será que vai faltar comida? Será que falta o alimento? E lá no capítulo 5, Jesus já dizia que o corpo é muito mais do que o mantimento, que é muito mais do que a veste. A gente não tem que se preocupar, porque Deus cuida de nós, Ele cuida dos pardais, cuida dos passarinhos. Por que Ele não cuidaria de nós? O que aconteceu com aquela viúva, para onde foi enviado o profeta Elias, uma mulher pobre, uma mulher que não tinha mais nada na vida, a não ser o seu filho e apenas um pouquinho de farinha para fazer um pão e comer, e depois morrer de fome, que era a esperança dela, era essa. E quando Elias chega, aquele peregrino que ela nunca viu, aquele homem de Deus, dizendo para ela, me dá um pouco de água, ela fala, tudo bem, espera aí, eu vou buscar. Já era difícil, né, porque estava tendo uma seca de 3 anos, 3 anos e meio durou aquela seca. E então a água também devia ser muito escassa, mas quando Elias chega e pede água, ela sabe que a pessoa precisa de água para sobreviver. Se a pessoa vem de um deserto como Elias vinha, a pessoa pode estar a ponto de morrer se não tomar água. Espera aí, eu vou buscar água. Espera um pouco, dona, não traz só água não, traz também um bolo para mim. Ela vira para trás e fala, olha moço, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, dá para fazer um pão. Eu vou fazer esse pão, vou comer com o meu filho, depois nós vamos morrer de fome, porque não tem mais nada para comer. E Elias olha para ela e fala assim, olha, a senhora pode fazer isso, mas primeiro a senhora faz um bolo e traz para mim, depois o que sobrar a senhora faz para a senhora e para o seu filho. E a mulher acho que se compadeceu dele, falou, coitado, deve estar morrendo de fome, então eu vou cuidar dele. A gente já vai morrer de fome mesmo, então que diferença faz se a gente come um pão grande ou um pão pequeno? Pegou um pouco daquela farinha e fez um bolo e trouxe para ele com água. E aí o resto ela foi lá e entrou, pegou a panela e fez o pão para ela e para o filho dela. E depois, quando ela olha na panela, a mesma quantidade de farinha estava ali, porque Deus cuida, irmão. Se Deus mandar você fazer, você pode fazer de olho fechado, que Deus vai cuidar de você, não vai te faltar nada. Elias ficou muito tempo ali, a Bíblia não especifica o tempo, mas foi muito tempo, até que se completar os 3 anos e meio de seca, comendo daquela farinha que não se acabava, nem a farinha e nem o azeite. Por que aconteceu o milagre? Porque a mulher creu na palavra do homem de Deus. Isso nos chama atenção também para uma coisa. Quando nós recebemos uma palavra, nós precisamos saber se essa palavra é do homem de Deus, porque às vezes a palavra é de um aventureiro, não vai se cumprir, não vai dar certo. Se a nossa intenção também for de troca, também não vai dar certo. Deus quer ver um coração generoso. E quando Elias chega e fala para ela fazer um bolo para ele, ela fala que só tem aquele pouquinho de farinha, ele disse, faz o bolo para mim primeiro, porque o Senhor disse que não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite. E ela creu na palavra do homem de Deus, fez o bolo, trouxe para o profeta Elias, e depois ela voltou para fazer o pão para ela, para o filho dela. E todo dia aquela farinha estava lá, como maná no deserto. Todo dia, infalivelmente, a farinha estava na panela e o azeite estava na botija. Então, quando Jesus envia os discípulos, fala, olha, vocês não precisam levar pão, não precisam levar alimento, porque vocês já são dignos disso. Vocês estão trabalhando para o reino dos céus, é digno do seu salário. Não precisa levar dinheiro também. Tem algum dinheiro? Pode deixar quietinho, não precisa levar não. E nem tenhais 2 vestes, ou seja, não precisa levar muda de roupa. Vai faltar roupa? Quem vai dar roupa para vocês? Deus vai providenciar. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo onde reina o inimigo, mas que Deus tem poder sobre todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Esse reino aqui foi usurpado pelo inimigo. Ele é o príncipe desse mundo, mas isso porque Deus permite, porque a partir do momento que Deus fala, olha, eu não vou permitir mais, acabou.
Mas Deus tem permitido por quê? Para fazer o que é justo, porque o homem entregou o governo desse mundo nas mãos do inimigo quando desobedeceu à palavra de Deus. E é por isso que o pecado é tão terrível. Nós pensamos que nós estamos lucrando, que nós estamos ganhando alguma coisa, que nós estamos alcançando alguma coisa boa para a gente, mas nós estamos nos destruindo. Nós estamos dando poder para o inimigo destruir a nossa vida. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o pecado. O inimigo vai te oferecer tanta coisa boa, mas ele não vai cumprir nenhuma. A intenção dele é tomar o que é seu. Ainda me lembro daquele menino de 9 anos, pobrezinho na escola, que conseguiu levar um pedaço de pão para a escola, não levava nunca, mas aquele dia ele levou, e veio um outro espertinho perto dele e falou para ele: olha, dá um pedaço desse pão. Ele disse: eu nunca tenho, só tenho hoje, e você me pede pão? Ele falou: me dá um pedaço desse pão que amanhã eu te trago 10 balas. Ele deu o pão acreditando que ia ganhar as 10 balas, mas ele nunca ganhou nenhuma bala, era mentira. O inimigo faz assim, ele te oferece um monte de coisa para você ceder o direito para ele destruir sua vida. Mas o objetivo dele não é te dar nada, é só destruir sua vida. Nós precisamos aprender a crer na palavra de Deus, na palavra do homem de Deus, e hoje quão poucos homens de Deus existem. A maioria deles está interessado em lucrar, em ganhar dinheiro, em ficar famoso. Nós precisamos ter muito cuidado porque as igrejas hoje estão se transformando em empresas. E empresa só visa uma coisa: lucro. Então vamos prestar atenção onde nós estamos colocando os nossos passos. Se os homens que estão ali se dizendo homens de Deus, eles são realmente de Deus ou se eles estão buscando o próprio interesse deles. Isso é uma coisa muito sinistra. O inimigo vive trabalhando na mente e no coração das pessoas. O inimigo trabalha nas instituições também. Foi assim que ele perverteu o catolicismo. Foi assim que a igreja romana virou o que é hoje. Sem perceber, aos poucos foi mudando, e quando quis perceber, estava totalmente mudada. Muitas igrejas evangélicas entraram pelo mesmo caminho. Elas não vigiaram, não prestaram atenção, estão levando tudo aquilo que o Senhor falou para não levar, estão levando bordão, estão levando alforje, estão levando pão, estão levando dinheiro, estão levando muitas vestes, metaforicamente falando, estão levando tudo isso, levando em conta o lucro, visando apenas o ganho, quando deveriam estar preocupados em ganhar almas. E você percebe isso claramente pelas pessoas, pelas atitudes delas. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Basta observar a atitude da pessoa, basta identificar o fruto que você vai saber se é um homem de Deus que está ali ou se não é um homem de Deus. E ele disse: qualquer casa em que vocês entrarem, fiquem ali até sair para ir para outra cidade. Não fica mudando de casa em casa, porque primeiro é feio, você vai estar desfazendo de quem recebeu vocês inicialmente, e depois começa falatório, começa muita conversa, fica num lugar só, foi hospedado ali, fique ali até você sair. Vigia, porque muita gente hoje não está vigiando, irmão. Muita gente quer fazer a obra de Deus, mas não vigia. Quantas pessoas se esforçam para fazer a vontade de Deus, mas não agradam a Deus? Porque o seu coração não está em Deus, o seu coração está no próprio crescimento. E nós não podemos crescer, nós temos que ser pequenos. João Batista disse: importante que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje muitas pessoas querem crescer, muitas pessoas querem aparecer, e Deus não habita nisso. Então ele disse assim: se em qualquer cidade não quiserem receber vocês, quando vocês saírem dela, sacudam o pó dos vossos pés em testemunho contra eles, porque vai haver muito menos rigor para Sodoma e Gomorra naquele dia do que para essa cidade aí. E saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Olha, por que não acontecem curas hoje? Por falta de fé. As pessoas não acreditam. Porque quando você acredita, acontece. Eu lembro que quando eu comecei a pregar o Evangelho, no ano de 1987, se eu não me engano, no final de 87, 88, por aí,
Eu tinha visto alguém expulsar demônio, e na hora que eu estava orando por uma pessoa, num culto de ar livre, aquela pessoa ficou demoniada, e eu comecei a repreender. Eu lembro que inicialmente você se assusta, será que eu vou conseguir, será que não vou? Mas basta você falar, sai em nome de Jesus. Não vai obedecer você, vai obedecer o nome. O demônio vai referenciar o nome que você leva com você. E até que ele fala, leva tu contigo o nome. É o nome que faz a obra. Porque o poder, a autoridade que Jesus nos deu, está investido no nome dele. Então quando você menciona o nome, sai em nome de Jesus, o demônio tem que sair. Ele não tem essa de falar, não vou sair, ele tem que sair. Se ele resistir, você força, você usa o nome e o nome vai tirar o demônio daquela pessoa. Para isso você precisa ter fé. Você faz isso. Eu expulsei muitos demônios. Porque nós não fazemos a mesma coisa em relação à enfermidade. Basta expulsar, falar enfermidade, o teu Senhor manda você sair. Sai, em nome de Jesus. Ela vai ter que sair também. Ela também vai ter que sair. Eu ia pesquisar o significado da palavra tetrarca, mas acabei não pesquisando. Depois a gente vai analisar direitinho na edição do vídeo, vou colocar o significado aqui. Mas fala aqui então, Herodes o tetrarca e João Batista. O que aconteceu? O tetrarca Herodes ouvia tudo que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. O que aconteceu com Herodes? Herodes era uma pessoa que até apreciava João Batista. Ele apreciava as pregações, ele cria em Deus, mas ele estava casado ou amigado com a cunhada dele. Ele tomou a mulher do irmão dele. E João Batista dizia para ele, isso é pecado, isso é adultério, você está em pecado. E tem pessoas que não gostam, que apontam o pecado delas. Então, você vai falar para a pessoa que ela está em pecado, ela se irrita, se aborrece, e ela já vira a cara com você, não quer mais saber. Principalmente se você tocar na religião dessa pessoa. Meu Deus do céu, vira uma tempestade, uma tormenta. Se falar da vida pessoal, então, pior ainda, aí que a pessoa se zanga mesmo. E João Batista falava, porque ele era um profeta que veio para falar aquilo que Deus mandou falar, não para falar o que as pessoas queriam ouvir. Então, Herodes mandou degolar João Batista, mandou prender, e uma vez na prisão, a mulher que estava com Herodes tramou um jeito de fazer Herodes mandar degolar João Batista. Então ele foi degolado, cortaram o pescoço dele, morreu. Mas agora, ouvindo falar de Jesus, ele começa a pensar, puxa, quem faz esses milagres aí? Então ele fica pensando, meu Deus, será que é o João Batista que voltou dos mortos? Olha, a pessoa que não acredita na palavra de Deus acredita em qualquer coisa, em qualquer lenda, em qualquer mito. Temos que ter muito cuidado com isso, por isso nós temos que nos orientar sempre pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ser o nosso norte, a nossa direção, que vai nos iluminar, vai esclarecer as nossas dúvidas. Herodes acreditava em Deus, mas ele não lia a palavra de Deus, ele não estudava a palavra de Deus, ele não buscava o conhecimento da palavra de Deus. Quando você acredita em qualquer coisa, acontece isso, você acredita em lenda, em mito. Mas não era João Batista que estava ali, era Jesus, com muito mais poder do que jamais alguém tinha sido visto naquela região. Então, ele ficava imaginando, quem é esse? Se é João Batista, esse eu mandei degolar. O que é que esse homem está fazendo aqui? Eu quero pedir oração para vocês, orem pelo Brasil, para Deus nos libertar de uma vez desse regime que está tentando nos escravizar. Orem pelo pastor Lorival, precisa de saúde, um novo pâncreas e também uma nova coluna. Orem pelo meu filho George também, está com hérnia de disco na coluna. E está com um problema muito sério no comércio dele, porque está tendo uma perseguição terrível. Mas se o Senhor estender a mão, tudo vai se resolver, porque ele tem promessa do Senhor. Orem por mim, que eu estou orando por vocês. Todo dia de manhã, meu caderninho verde apresentando ao Senhor, para Deus abençoar a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.